Olá a todos, vamos começar essa leitura conjunta, essa jornada aqui nesse canal onde, bom, o objetivo é que eu gosto muito de ler, o conhecimento faz parte da minha vida e eu tive a ideia e a vontade de fazer as minhas leituras que eu faço aqui no meu dia a dia, na minha rotina e compartilhar por aqui com vocês, ou seja, fazer essa leitura conjunta. E eu vou começar fazendo desse livro incrível que é A Jornada da Heroína, A Busca da Mulher para se Reconectar com o Feminino, de Maureen Murdock. É um livro incrível que foi muito importante na minha jornada. Eu entrei em contato com esse livro em 2024 e isso me auxiliou bastante a entender várias estruturas de paradigma que a gente tem hoje, e principalmente de tudo que eu construí na minha vida, da forma como eu vivi, principalmente na minha área profissional, mas também em relacionamentos. A Maureen, ela traz muitas questões da jornada da heroína que se conectou muito com a minha alma, com questões que eu passei, e trouxe clareza para essa jornada. E a clareza me ajudou a sair de um paradigma, de um padrão de comportamento sobre determinadas coisas que eu já sentia que não era o caminho. E ela me propôs essa nova visão para uma nova construção e mais conectado com o feminino. E isso vem muito condizente com a minha jornada sobre a cura da energia feminina. E compartilhar e ler conjuntamente aqui com vocês, o conhecimento nos traz muitas possibilidades e hoje em dia nós estamos precisando viver um novo paradigma em várias áreas, tanto na área profissional, tanto na área de relacionamentos e relacionamento com as outras pessoas, mas também relacionamento com a gente mesma, a forma como a gente se relaciona com a gente. E existe muita confusão, muitas questões bem profundas e sérias, como por exemplo o papel, né, do homem e da mulher e a questão da energia feminina e masculina, que energia é energia, energia não tem gênero e essa energia feminina e masculina é a energia da criação e todos nós, homens, mulheres, todo ser humano tem essa energia dentro de si, né? Então eu acho que trazer conhecimentos que nos ajude a conectar com essas energias, a compreender um pouco mais sobre a gente, é extremamente importante a gente desenvolver a nossa autonomia, não só na forma da gente pensar, mas também em relação ao nosso sentir. E quanto mais a gente desenvolve essa autonomia com a gente mesmo em relação à nossa história, à nossa vida, a gente tem cada vez mais condições de se reunir, de conversar, de dialogar, o que de fato significa isso, através dos conhecimentos que a gente tem, mas principalmente através daquilo que é a nossa estrutura interna. E para isso existe um caminho, né, do autoconhecimento e depois um caminho de diálogo para a construção de algo novo, da qual a gente não vive hoje e da qual a nossa saúde, né, em todas as nossas dimensões, mas principalmente na nossa saúde mental e emocional, está precisando construir um novo paradigma. E eu acredito que esses assuntos sobre energia masculina e feminina, elas precisam ser cada vez mais dialogadas, a partir também do nosso sentir, do desenvolvimento desse autoconhecimento. Então, compartilhar e ler conjuntamente com vocês pela segunda vez esse livro vai ser primeiramente importante para a minha jornada, do momento em que eu estou, principalmente profissional agora, relembrar muitas coisas, porque foi muito intenso para mim ler esse livro da primeira vez, e eu senti vontade de ler ele novamente, para que eu pudesse ter uma visão ainda mais aprofundada sobre aquilo que eu já tive, e aí a ideia de fazer essa leitura conjunta aqui com vocês. Então é um prazer enorme estar aqui e estou muito feliz de poder compartilhar algo que eu gosto muito de fazer, que é ler, que é conhecer novas coisas, ou complementar aquilo que eu já sei, porque a gente nunca sabe tudo, nunca vai saber, e eu tenho muito coração e a mente aberta para ter novas informações, novos conhecimentos, porque isso na minha jornada só representou expansão, cura e uma melhora da minha qualidade de vida. Então, feliz por estar aqui, iniciando esse canal e iniciando esse projeto com esse livro. E hoje a gente vai ler o prefácio, que foi feito por Maureen Murdock. Existem outros dois prefácios, escritos por outras duas mulheres, né, que foram convidada dela, né, e uma é uma mulher que é sobre a edição brasileira. Eu não vou começar lendo, mas se vocês quiserem falar alguma coisa sobre eles, recomendo comprar o livro, né? E se vocês quiserem que eu compartilhe também esses prefácios, é só escrever aqui nos comentários e eu vou amar também receber os comentários, começar a construir esse diálogo através, né, desse canal que a gente tem de possibilidade de interação. Então, cada leitura, comente aqui o que reverberou em você, qual foi o seu pensamento, a sua opinião, o seu sentir em relação a isso que a gente está compartilhando juntas aqui. Então vamos lá, vamos começar pelo prefácio de Maureen Murdock. Ela começa com uma citação, com uma frase, né? Então essa frase diz o seguinte: se você quer elevar a humanidade, empodere as mulheres, de Melinda Gates. E para mim, quando falo empoderar as mulheres,
tá muito relacionado com o poder interno, com o poder da gente se conectar com a nossa potência, da nossa energia feminina e curar ela de muitas dores, por muitas histórias e muitas questões que a gente passa, não só na nossa estrutura interna, mas na nossa estrutura externa. Então, empoderar as mulheres, para mim, significa cada mulher conquistar essa autonomia e reconhecer a beleza da energia feminina, reconhecer as qualidades, as potências dela e manifestar, né? E eu acho que o exemplo mais incrível que a gente tem para compreender o que é a energia feminina, e que, lembrando, está em todos os seres humanos, é a gestação, né? Então, ali existe um lugar onde pode deixar mais palpável pra gente o que significa e o poder da energia criativa, né? E a energia feminina, que traz essa questão da criação, da nossa energia criativa, e aí na gestação a gente fala da criação de um ser humano, que é algo extremamente incrível, onde aí especificamente as mulheres têm esse portal da vida, que é o útero, e através desse portal da vida existe um processo de criação, onde o masculino implanta uma ideia, e a partir dessa ideia implantada desse masculino, a energia feminina com esse portal da vida, que é o útero, começa a criar, a dar forma a esse novo ser, a nutrir esse novo ser, e a desenvolver esse novo ser. E aí isso requer um tempo, né, para que aconteçam as etapas necessárias até o momento de parir essa criança, de dar vida a essa criança, de materializar essa criança através do parto. Então, é incrível como a gente pode compreender sobre a importância da energia feminina, né? E depois depois do parto, nutrir essa criação para que ela cresça e se desenvolva. Então, pega esse exemplo da criação e coloque para outras coisas na nossa vida, como a gente tem que gestar um relacionamento, como a gente tem que gestar um trabalho, como a gente tem que gestar um projeto profissional, como a gente tem que gestar muitas coisas na nossa vida, depois materializar essas coisas e depois nutrir essas coisas para que a gente consiga sustentar isso e ela consiga se desenvolver e crescer até ela desenvolver uma certa autonomia e continuar sem tanto a nossa presença. Isso é para tudo. Ou por mais que tenha a nossa presença, é algo que já está sólido, já está desenvolvido, algo que já faz suas próprias escolhas, já tem a sua dinâmica. Então, quando diz essa questão de empoderar as mulheres, significa a gente reconhecer tudo isso e também curar tudo aquilo que nos impede de olhar a beleza disso, porque também por trás disso existem muitas dores. Então, aí um pouco de algo que eu acho importante a gente conversar sobre essa questão de empoderar, para que a gente não caia no lugar de estar muito no poder externo, né? Porque esse poder externo traz muito essa questão de subjugar, né? Eu tenho mais poder que o outro, e aí traz comparação. Então, achei importante eu colocar aqui o meu sentir, a minha opinião sobre essa questão, porque o meu objetivo é que eu não sou a dona da verdade e nem quero ser, mas isso vem através do meu processo de autoconhecimento e também dos atendimentos e de experiência que eu tenho na minha caminhada como terapeuta também, né? Então, quero saber de vocês também, quando vocês escutam essa palavra empoderamento, né? Como é que reverbera em vocês, o que vocês sentem, o que vocês pensam sobre isso, e aí, só para vocês começarem a compreender um pouquinho sobre o objetivo mesmo dessa leitura conjunta também, de poder ter pessoas que também, da mesma forma como eu, acreditam que é importante esse diálogo, essa construção, e também são pessoas que buscam o conhecimento, que gostam de se abrir para isso e que querem mudanças reais na sua vida e também na vida das pessoas que você ama, né? Então, se você ressoa com essa energia, já curta, compartilhe, vai ser um prazer ter você aqui a todo momento, porque isso ajuda que a gente faça, né, esse trabalho juntos e possa construir cada vez coisas mais significativas e que vão auxiliar a gente a ter vida melhor, e quando a gente tem uma vida melhor, a gente reverbera isso para outras pessoas, e isso só tende a se expandir cada vez mais, né? Então vamos lá, vamos continuar, certo? Então ela começa falando: escrevi A Jornada da Heroína há 30 anos, para descrever uma alternativa ao estereótipo egóico da jornada do herói masculino, tão admirado na cultura dominante. Até então não havia um padrão arquetípico reconhecível que se adequasse à experiência das mulheres. Eu costumava recorrer à jornada do herói, descrita por Joseph Campbell, em meu trabalho como terapeuta familiar e professora de escrita criativa, mas achava que ela deixava a desejar em termos espirituais, pois não tratava da ferida profunda do feminino, fosse no nível pessoal ou cultural. A vida das mulheres tem uma mitologia diferente da dos homens. Nós negamos quem somos quando medimos sucesso, realização ou satisfação pelos marcos da jornada do herói. Na época, eu queria que as mulheres entendessem que o preconceito contra nós e contra os valores femininos é uma força que parte da sociedade, não um indicativo de nossas próprias fraquezas. A jornada da heroína tocou num ponto sensível para muitas mulheres de diferentes origens culturais e foi logo traduzido para mais de uma dezena de idiomas, entre eles o persa e o coreano.
Desde 1990, a narrativa feminina vem mudando, à medida que as mulheres se voltam a questões de identidade, relacionamento, conexão e empoderamento. Estamos fazendo uma enorme diferença na sociedade, mostrando o que pode ser alcançado quando avançamos juntas. No momento em que escrevo este prefácio, existem, além do número recorde de candidatas à presidência dos Estados Unidos, 3 mulheres na Suprema Corte. Além disso, quase 25% do Congresso americano é composto de mulheres e Nancy Pelosi é presidenta da Câmara dos Deputados, a segunda na linha sucessória da presidência. O movimento #MeToo se tornou um fenômeno mundial de empoderamento feminino e expôs a insidiosa lógica de abuso e assédio sexual a que mulheres e meninas de todos os ramos, esportes e religiões são submetidas. Fazendo um parênteses, quando eu falo de dores, né, do feminino e de dores das mulheres aqui exclusivamente, a dificuldade de muitas, e aí eu posso falar pelas mulheres e homens também que estão aí, é muito bom escutar vocês, só deixando esse adendo. Então, por favor, também digam pra nós, converse, e eu quero que aqui seja esse espaço, porque essa troca é valiosíssima para muitas questões, tá? Mas falando sobre as mulheres, porque faz parte da minha história, existem muitas dores, tá, em relação à manifestação da energia feminina que nos impede da gente enxergar essa beleza. E a questão do abuso, do assédio sexual é uma das maiores dores que existe, uma das maiores, que eu digo não por medir o tamanho da dor, mas uma das maiores porque acontece com muitas mulheres, tá bom? E isso também faz parte da experiência da minha vida. Eu tive que lidar com questões de abuso, de assédio sexual e de feridas muito profundas nessas questões para se reconectar com o meu feminino. Então, voltando aqui. Hoje, há mais executivas na lista do Fortune 500 do que nunca, embora as mulheres ainda correspondam a apenas 6,6% do total. Em um estudo recente publicado na revista Psicologia Americana, né? Tá em inglês, eu tô traduzindo aqui, tá? Meu inglês não é o meu forte, eu sei o básico do básico, mas é isso. Então, esse estudo recente publicado na revista Americana de Psicologia indicou que, pela primeira vez em 70 anos, a maioria dos americanos acredita que as mulheres são tão competentes quanto os homens, se não mais. Em 2019, a Seleção Americana de Futebol Feminino enfrentou críticas por exigir salários iguais aos dos atletas masculinos, tratamento médico, condições de jogo seguras e justiça social. As atletas acreditaram em si mesmas, o que foi fundamental para vencerem a Copa do Mundo de 2019 e servirem de inspiração para as meninas e as mulheres que viriam depois. Julie Found, ex-capitã da Seleção Americana de Futebol e 2 vezes campeã mundial, comentou: "De uma forma que eu nunca vi antes, esse time não tem medo de assumir a própria voz." Então, 2 coisas aqui bem importantes, abrindo parênteses agora do meu comentário, tá? A autoconfiança, a crença em si mesma, e aí tá relacionado com a autoconfiança, a autoestima, para poder assumir aquilo que assumir a sua voz, no sentido não só da fala, mas da sua expressão, apesar do que a gente recebe externamente, ou do que muitas crenças que a gente construiu ao longo da vida, né? Então, isso é uma cura. A gente expressar quem a gente é, reconhecer que a gente é, a partir do momento, ou mesmo que, né, o externo, o mundo externo, e aí seja o mundo de todas as formas, e que o que nele tem, né, seja a sociedade, seja as regras, seja os padrões, seja as pessoas, né, eu não tô falando só de pessoas aqui, mesmo que o externo diga coisas diferentes de tudo aquilo que a gente viveu, às vezes a gente sente algo muito forte, e para que a gente possa bancar esse sentir e confiar nele, a gente precisa trabalhar muitas curas e acreditar muito em nós pra gente expressar isso, né? Então, e como a união, né, de vozes, como a união de mulheres traz essa força, essa rede de apoio, né? E aí a gente já vai falar mais disso ao longo desse livro, que é algo bem interessante, sobre como as mulheres entre si mais competem, mais se tem inveja do que se apoiam. E isso tem um fator bem inconsciente e de uma estrutura que faz com que a gente nem perceba que está neste lugar, porque isso acontece de formas muito intensa, muitas vezes, mas na maioria das vezes é muito sutil. Então vai ser muito legal também no desenrolar do livro. Isso é uma das coisas que ela traz, assim, e que vai ser legal a gente conversar também, e a gente poder se perceber neste lugar, certo? Então, vamos continuar. Há um espírito de confiança na equipe e tudo parece possível. Como resultado, as jogadoras foram reconhecidas pelos outros times da Copa e elevaram o nível do futebol feminino no mundo todo. É uma grande mudança, mas quando escrevi este livro há 30 anos, quis assegurar às mulheres que não era necessário nem saudável seguir o caminho do herói masculino, pois isso era espiritualmente árido e não se adequava à nossa mitologia. Por isso que eu falo que é um novo paradigma.
uma nova forma de pensar, uma nova visão de mundo e uma nova visão de mundo e uma nova forma de pensar traz um olhar diferente para o nosso sentir, que é o nosso campo emocional, que traz a questão das emoções, mas dos sentimentos, da intuição, de algo muito mais profundo, que o sentir e a intuição está relacionado com a questão espiritual, né? E aí a gente trazendo tudo isso, a gente reconhece uma nova forma e aí, consecutivamente, os nossos comportamentos, as nossas ações, elas se modificam para tudo. E aí, comportamentos e ações se modificando, naturalmente, começa a se ter uma demanda externa de novas estruturas. Continuando aqui, esse foi um comentário meu. Esqueci de abrir os parênteses, mas é isso. Não, vou continuar, tá? Não podíamos ter tudo. A sociedade não ofereceria creches a preços acessíveis para tornar o ambiente de trabalho adequado a pais e mães. Eu esperava que o futuro eliminasse certos desafios que as mulheres enfrentavam ao longo de seu caminho de provas. Em sua jornada em direção à individuação e ao equilíbrio, era o que eu chamava na época de mito da inferioridade feminina ou do pensamento deficitário. Mal imaginava que 3 décadas depois ainda enfrentaríamos esse estereótipo de gênero arquetípico. Como vivemos em uma sociedade que vê o mundo a partir de uma perspectiva masculina, muitas mulheres ainda internalizam a voz patriarcal que lhes diz que elas têm menos valor. Assim, muitas meninas se sentem invisíveis, inferiores, desde a infância, por terem sido designadas como mulheres ao nascer, sendo desestimuladas a desenvolver o seu pleno potencial. E, no clima político atual, há um ataque inegável aos direitos reprodutivos das mulheres. Recentemente, uma jovem fez a seguinte pergunta: por que eles nos odeiam tanto? Minha resposta a ela seria: é uma narrativa presente em nossa cultura patriarcal há pelo menos 5.000 anos. O ódio surge sempre que o poder das mulheres emerge. Mas o exemplo do time de futebol feminino dos Estados Unidos é um corretivo para todos nós. Ele mostra que tudo é possível para as mulheres quando encontramos a nossa voz, honramos nossa identidade, batalhamos juntas por um objetivo comum e permanecemos de braços aos céus como a antiga deusa Mãe Minoica, numa postura de orgulho e reconhecimento da sacralidade do feminino. Maureen Murdock, 2020. Então, para encerrar esse vídeo, o ódio, ele nunca vai ser a solução, porque o ódio a gente já vem vivendo há muito tempo e ele traz consequências, como a gente pode ver em várias questões, do abuso, de guerras. Então, a gente precisa olhar para isso com seriedade e compreender que a forma como a gente chegou até aqui, sim, nos trouxe até aqui, mas a custo de quê e gerando quais consequências? Faz parte da nossa responsabilidade compreender que quanto mais a gente cultivar o ódio, essa realidade não vai mudar. Então, quando a gente também direciona muito das nossas dores ao externo e cultiva esse ódio ao externo, e isso acontece muitas vezes porque a gente não sabe lidar com essas dores, porque a gente não foi ensinado, mas quanto mais a gente faz isso, mais guerras são geradas de todas as formas e mais esse ódio cresce, certo? Então eu queria deixar essa reflexão ao final dessa leitura do prefácio, porque eu falei lá no começo do vídeo, homens, que também é importante entrar em contato com esse conhecimento, ter uma visão diferente, tanto as mulheres, a questão não é criar uma guerra entre homens e mulheres, não é criar um ódio entre homens e mulheres. A solução, o vislumbre da mudança está em a gente fazer diferente daquilo que a gente já fez até aqui. Então, a mudança está em outro lugar, diferente daquilo que a gente já nutriu até esse momento, e já nutriu por N motivos. Mas, ou a gente para de ser, cuida, né? Não para de ser, cuida do nosso processo de ficar pensando só no futuro, respirando profundamente, nos conectando com a gente e deixando esse processo de ansiedade ou de ideal, ficar vivendo num ideal que ainda não acontece, e também apegado a um passado que já não existe mais, apesar de ter gerado consequências. Então, nenhum vídeo parou, mas eu vou continuar. Então, nem o apego, nem a ideação. É a gente respirar profundamente, compreender no momento em que nós estamos e, a partir disso, construir algo diferente no aqui e no agora, nesse presente, com tranquilidade, com apoio e com consciência. Então, deixa essa reflexão e até o próximo vídeo, onde a gente vai fazer a introdução. E se fez sentido para você, curta, compartilhe e comente como reverberou em você tudo isso que nós estamos só começando. Gratidão por estar aqui, um grande beijo no seu coração e até a próxima.